Bora bater um papo hoje sobre o que é o voo solo, como foi o meu solo e dicas para você que está para solar agora no seu curso de piloto privado de avião. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bernardo, sou piloto de avião e professor. E hoje, como eu introduzi já o assunto, a gente vai conversar um pouco sobre o voo solo, que é um voo muito importante na nossa carreira de piloto. É a primeira vez que a gente vai voar sem um instrutor e é uma fase muito legal do curso do piloto privado. Então o voo solo é um voo que acontece no meio do seu curso de piloto privado, que é o primeiro curso que a gente faz na formação de piloto, e é um voo muito importante porque é um marco que significa que você já está apto a voar como piloto em comando, com o avião só na sua mão, sem o instrutor voar o avião necessariamente. Então você já tem pleno controle sobre a aeronave, pelo menos a ideia é essa, né? E é um voo em que você decola, faz um circuito e pousa o avião logo em sequência. É um marco muito importante pra gente que é piloto. E a partir do voo solo a gente entra também numa nova fase no curso de piloto privado, que são as navegações. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre navegação, sobre como planejar os seus voos da navegação, que é uma coisa que a galera tem bastante dificuldade no início. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre como foi o meu voo solo e no final do vídeo vou dar algumas dicas para quem está próximo aí do solo, quem está começando o piloto privado ou quem é entusiasta da aviação, quer saber um pouco mais sobre o voo solo. Então fica até o final para você pegar todas as dicas que eu vou passar. O meu voo solo para mim foi bem simbólico, porque o primeiro avião que eu voei foi o primeiro avião que eu solei também. Então foi muito legal ter feito o meu curso de instrução naquele mesmo avião, sendo que o aeroclube que eu voo tem 12 aviões. Então a chance era meio baixa ali, mas foi o mesmo avião, que é o avião rosa lá do aeroclube, que eu gosto muito, tenho muito carinho por aquele avião. E ele é muito bom de voar, ele responde muito bem aos comandos, ele é rápido, é um Cessna 152. Então o motor dele é bom, ao mesmo tempo ele é leve. É um avião que eu gosto muito de voar até hoje em dia. Então, no meu curso, eu tava ali por volta da minha 20ª hora do curso de piloto privado. Foi mais ou menos ali na 20ª mesmo. Fiz alguns voos de preparação para o solo. Claro, né? Fiz o curso de piloto privado normal, todas as missões para aprender a pousar, emergências, fazer circuito de tráfego. E, naturalmente, fui caminhando pro voo solo. Perto ali do meu voo solo, eu já tava voando com o mesmo instrutor que me solou. E a gente teve até uma situação que a gente pegou, tipo uma wind shear, assim, na ponta da asa, logo depois de decolar. Então, o avião deu bastante asa pra direita, e aí eu fiquei meio tenso no dia, foi meio louco assim, mas deu tudo certo, não foi no dia do voo solo. No dia do solo em si, a gente faz um voo antes do voo solo mesmo, então a gente voou, decolou, pousou e tal, e aí pra preparação do solo, eu lembro que ele me falou que era pra eu fazer como eu já tava fazendo normalmente. Se eu tava acostumado a pousar sem flap, era pra pousar sem flap, pousar com flap 10 era flap 10. Então assim, não era pra inventar moda, não era pra fazer nenhuma manobra bizarra, nem nada assim. A galera às vezes tem esse costume de querer fazer alguma manobra, alguma coisa assim, mas eu não recomendo, porque, cara, não vai inventar moda. É a primeira vez que tá voando sozinho, se der alguma merda, você que vai ter que resolver, então no fim do dia é mais fácil você só fazer o básico, voa do jeito que você tá acostumado, pousa do jeito que você tá acostumado, é mais ou menos assim que eu acho que é legal a gente pensar sobre o voo solo. Então, a gente fez um circuito antes do meu primeiro voo solo, e logo depois a gente encostou no hangar, ainda com o motor ligado, o instrutor saiu do avião, aí me deixou lá sozinho. Taxiei pro ponto de espera e tinha um avião de uma outra escola na minha frente, e aí eles ficaram meio assim, eu cortei a proa deles, foi uma sensação meio engraçada, mas logo em sequência o meu instrutor pegou o rádio lá no solo, né, e aí falou com eles, ó, galera, é voo solo, se puder deixar ele passar e tal. Como a gente já tinha feito teste de motor, eu passei a parte do teste de motor, fui pra pista taxiando, e aí, via de regra, eu tenho um checklist de cabeça pra quando você entra na pista e pra decolagem, né. Em algum momento ali eu vi que eu tinha batido o joelho, provavelmente no magneto, tava só com o magneto esquerdo, eu acho, ou direito. Então meio caótico, né, decolar a primeira vez só com o magneto. Mas logo em sequência eu vi, tava tudo certo, e aí fiz aquele check, vi mistura e tal, vi se tava tudo certinho. E aí eu decolei pro meu voo solo. O voo em si foi tranquilo. Eu pousei, hoje em dia eu vejo o vídeo e eu vejo que eu não dei muito pedal. Podia ter dado mais pedal pra pousar mais na centerline. Mas eu pousei minimamente bem, sobrevivi, foi tranquilo. E aí depois vem a fase do batismo, que também é uma parte muito legal. Que a galera ou joga óleo, ou joga líquido,
lixo ou alguma mistura que eles fazem, e aí fazem o seu batismo, e aí jogam esse líquido em você. Normalmente você não pode encostar no solo depois de pousar, e aí quando você tá ali para ser batizado, você faz algumas coisas lá, finge que é um avião, finge que estola, enfim. Em resumo, é assim que funciona o voo solo. Acabou que eu não tive muita dificuldade em relação ao solo, eu acho que foi um voo tranquilo. Eu até fiquei refletindo enquanto eu tava no circuito, de que na vida real mesmo, quando a gente voa, e principalmente o que eu quero, que é voar numa linha aérea, a gente meio que voa solo sempre, porque no cockpit a gente tem o Pilot Flying e o Pilot Monitoring. Claro que o Monitoring tá ali auxiliando, falando rádio e tudo mais, mas você que tá com o avião ali na mão e você, no caso do Pilot Flying, né, você que tá meio que comandando ali, você que tá fazendo as coisas acontecerem, fazendo o avião voar. Então na linha aérea acaba que a gente voa muito sozinho, entre muitas aspas, né, e tem um piloto ali te auxiliando, ou no caso vice-versa, a gente voa como Pilot Monitoring. Sei lá, eu fiquei viajando nisso, assim, quando eu tava ali no voo em cruzeiro, no circuito de tráfego. E no geral eu fiquei tranquilo, assim, não fiquei emocionado. Eu acho que era muito uma coisa que eu já esperava, é uma coisa que vai acontecer. Não sei, não fiquei emocionado, assim. Eu acho que foi um marco meio que normal, assim. Eu acho que o marco mesmo, você quando entrar numa empresa, numa linha e tal, eu acho que aí vai ser maneiro. Mas voo solo pra mim foi relativamente tranquilo, assim, nada super surreal, não. E aí dá pra gente conversar um pouco também sobre o que mudou depois do meu voo solo. O principal marco que eu tive com o voo solo foi a confiança. Confiança de você ter um avião na sua mão e você saber que você consegue minimamente voar, pousar. Aos poucos você vai afinando o seu jeito de voar, então como eu comentei, você começa a usar mais pedal, você começa a sentir mais o avião, tem algumas coisas que a gente vai afinando aos poucos. E eu lembro de uma coisa que um instrutor me falou uma vez, logo no início dos voos, que eu ainda tava assim, com dor de cabeça, perdido de tanta coisa que tava acontecendo no avião. E aí eu lembro que ele falava, cara, você sabe identificar da onde que tá vindo o vento pelo barulho do motor? Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, imagina identificar vento. Ele me ensinou que o barulho do motor aumentava um pouco quando a gente ficava contra o vento, e quando a gente tirava o nariz do vento, ele mudava o som. Então ele começou a me falar um pouco disso, de voa pelo som do motor, porque aí às vezes a gente muda um pouco o regime de voo, e aí o motor começa a passar o tacômetro e começa a ficar no arco vermelho. São essas sensações que a gente vai afinando, de você voar pelo seu ouvido, você entender como o motor do avião, a frequência que ele faz ali no voo, e reconhecer isso de acordo com o regime de voo. Tem uma galera que fala também de voar com a bunda, e isso é uma coisa engraçada, mas é pra você sentir as curvas, se a curva tá derrapando, se a curva tá glissando. Então acaba que, às vezes no início do piloto privado, a gente não usa os pedais. E aí o instrutor fala, tipo, começa a fazer C1, por exemplo, e aí o instrutor começa a sambar com a bunda na cadeira e ele fala, cara, não tá coordenado isso aí não. São essas coisas que vão afinando. Eu acho que o marco do voo solo é um voo que te dá essa confiança de você começar, pelo menos pra mim foi assim, né? De começar a abrir essa porta de, tipo assim, cara, beleza, eu sei voar, tenho confiança, posso não voar tão bem, mas tô apto a seguir pro voo de cheque, pro comercial, pro piloto comercial. O voo solo em si, pra mim, é muito mais esse marco de te dar essa confiança de que você agora consegue voar como piloto em comando, já começa a ter essa confiança que é importante pra ter como piloto e que é uma fase muito importante na nossa carreira. E agora vamos conversar um pouco sobre as dicas que eu tinha comentado, algumas dicas que eu quero explorar com vocês. E a primeira delas é como saber se você tá pronto para voar solo, se você tá com a confiança bastante. A galera se liga muito nos pousos, que é de fato um marco realmente importante para você voar solo. Você precisa pousar com segurança. Você já precisa passar aquela fase de chumbar o avião no chão, de estolar na pista muito alto. Então você já precisa estar com uma noção espacial legal em relação ao avião sobre a pista, né? E como que você tá pousando. Claro que é um marco importante. Fazer um circuito decente eu acho que é importante. Já estar com uma frasiologia legal também é uma coisa importante. Não vai empurrando a frasiologia com a barriga, não. Vai trabalhando a frasiologia até você voar solo. Claro que no solo você não faz uma mega frasiologia, se você não falar com controle, nem nada assim, que normalmente é o que acontece, a gente fica só num aeródromo. Mas ainda assim já é legal você estar confiante em relação à frasiologia. Então eu acho que no geral esse checklist, assim, pra você saber se você tá pronto pro solo, saber se você tá voando bem, no geral, se você está fazendo um bom circuito, se você já está conseguindo pousar bem, se já está fazendo checklists com um flow tranquilo, se você já está voando com mais confiança, não está tenso, não está muito caótico. Claro que tem gente que vai naturalmente ficar um pouco mais tensa pro voo solo, tem gente que vai ficar mais tranquila, mas o legal é saber se você já está seguro, se você já está calmo, já está conseguindo pousar bem, já está conseguindo falar bem. Eu acho que esses são os marcos principais para você saber se você está pronto para voar solo. O que você pode estudar ou revisar para preparar para o voo solo? Para o voo
voo solo em si são os documentos do avião e os checklists, que é legal que você saiba. Principalmente os checklists de emergência ali. Caso dê alguma merda, espero que não dê. E assim, a chance é baixa de dar, até por você já voar o avião no dia. Mas, cara, caso dê algum BO, você já sabe o checklist ali, já sabe o que fazer, já tá com uma noção boa de planeio por causa das missões de emergência. Tem as cartas do aeródromo, os manuais de fraseologia que são legais para você conseguir falar bem, os documentos do avião e os checklists do avião, o manual e tudo mais, mas principalmente os checklists. Uma coisa que eu acho muito importante que você tenha também é confiança no instrutor que você está voando. Ah, voo solo a gente voa sem instrutor, mas antes de voar solo, você precisa que o instrutor te autorize. Isso significa que ele precisa realmente colocar o canaco dele em jogo ali para caso dê algum BO, se der algum BO, ele tá responsável ali por você. Então, para um instrutor liberar um aluno solo, ele sabe que a pessoa tá voando bem. Ele sabe que o aluno tem capacidade, que o aluno pode voar solo. Ele não vai soltar alguém na doideira pro aluno quebrar a cara, pousar, quebrar o avião às vezes ou alguma coisa bizarra assim. Ele sabe que você tá voando bem e ele sabe que você tá pronto. Acho que é importante confiar no instrutor nesse sentido também. Claro que no sentido de aprendizado, para você ir pegando dica e aprendendo a voar, e no sentido de compartilhar essa confiança que o instrutor tem, que você consegue voar solo, que você consegue fazer o voo tranquilo. E uma coisa que você pode fazer ali na sua preparação para o voo solo é fazer o voo mental. Até o voo de nacelle ajuda, mas principalmente o voo mental, porque o voo mental ele vai ser muito útil nesse sentido de te dar confiança que você está lá voando sozinho, que você consegue fazer as coisas, consegue fazer as emergências e já mentalizar como vai ser o voo mesmo, a parte da fraseologia, a parte do checklist. Então tenta fazer um voo mental ali no seu quarto mesmo, no aeroclube, na preparação para o voo solo, que já vai te dar um pouco mais de confiança e também vai te dar um pouco mais de calma e você consegue voar e vai ser tudo tranquilo. Então, pessoal, gostaria novamente de destacar, o voo solo é um divisor de águas entre o seu piloto privado. É o momento que você realmente já consegue levar um avião na mão, já consegue voar, já consegue controlar aquele avião. E a partir dali o instrutor vai mais como um passageiro do que como um instrutor de fato, não vai voar tanto o avião. Então é um marco muito importante na nossa carreira como piloto, na nossa história como piloto. Como eu já disse, se o instrutor te liberou para voar solo, se você está na preparação para o voo solo, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Vai voando de boa, com calma, sem puxar muito, vai ganhando essas sensações e essas noções que são muito importantes para o voo solo. Você consegue, você vai chegar lá, vai conseguir voar solo de boa, vai dar tudo certo. E eu gostaria que você comentasse aqui embaixo se você já voou solo, se você vai voar solo, se você está na preparação, como que estão as expectativas. Vamos trocar essa ideia sobre os voos solos aí. Pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já voou solo, se não voou, se é entusiasta da aviação. Não esquece de deixar um gostei, é muito importante para o YouTube compartilhar o vídeo. Se você quer ajudar aqui o canal, deixa o gostei que o YouTube vai entregar para mais gente. Comenta aqui se você puder também, que vai ajudar bastante o canal. E não se esquece de se inscrever aqui também se você gosta de conteúdo como esse, sobre aviação, sobre carreira de aviação, sobre a fase de instrução, que é a fase que eu estou agora, e futuramente sobre linha aérea. Então se você gosta de conteúdo de aviação, não deixe de se inscrever para você acompanhar mais sobre isso. E por hoje é isso, valeu!